Olá, muito bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Bom, hoje eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 5 da carta escrita aos Romanos. Todo este capítulo fala sobre justificação pela fé e a paz com Deus. E quando ele chega aqui no verso 12, ele fala: por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça. Eu quero que você grave esse negócio de graça, essa história de graça, a graça. Eu não vou ler todo o capítulo, que é longo, é extenso, é lindo, mas você pode ler na sua casa, você vai perceber que ele fala de por um veio a morte, por outro veio a vida, por um veio o pecado, por outro veio o perdão, enfim, ele vai colocando um contra o outro, exaltando sempre a graça de Jesus Cristo. Mas eu vou pegar um versículo aqui que, para mim, eu acredito que ele é como se fosse a chave dessa história, que é o 17. Diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ele está falando de Adão, viu? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Você vê que ele deixa claro que você reina em vida. E aí você vai ver que várias coisas aqui ele coloca um contra o outro, dizendo que a graça nos dá o direito de reinar em vida, reinar em vida. E muitas pessoas não sabem o que é reinar em vida. É você, com a própria vida antes de morrer, porque tem muita gente que joga isso. Pega essas passagens e joga lá para quando ele morrer. Quando você morrer, não precisa disso mais. A Bíblia, pessoal, essa palavra é para nós hoje, quando estamos vivos. Não está falando de futuro, está falando de agora, de hoje. O problema maior que existe aqui, para muitas pessoas que não entendem o que é isso, é que ele imagina que a graça de Deus, ela é de graça. Ela não é de graça. A graça é um favor dado por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos. A graça vem até nós sem nós merecermos, né? E ela reina através de nós sem nós merecermos. Então, a graça é favor não merecido, mas ela não é de graça para nós. Ah, pastor, por que não é? Porque não é. A graça não é um favor de graça. Você paga um preço para você servir o doador da graça, o dono da graça, aquele que libera a graça de Deus sobre a sua vida. Pastor, o que é? Graça é o favor de você ter graça, e tu desgraça um cara desgraçado. Ele não tem graça nenhuma. Ele não tem virtude nele, não tem nada. Ah, o seu desgraçado, que se chama na pessoa de um desgraçado. O contrário de graça é desgraçado. E por isso tem muitos crentes desgraçados. Nossa, pastor, você está xingando? Não, tem crente que é um desgraçado. Por que é um desgraçado? Ele não tem graça. A graça de Deus não está nele. Mas por que a graça de Deus não está sobre essa pessoa? Porque ele não paga o preço. A graça de Deus tem um preço a ser pagado. Ela é de graça, mas não. Ela é a graça, mas não é de graça. Ela é um favor que você não merece. E exatamente por ser um favor que nós não merecemos, nós pagamos o valor do preço, que é o serviço a Deus. É uma vida de retidão, uma vida de fidelidade, é uma vida de oração, é uma vida de santificação. E para muitas pessoas não sabem o que é santificação. Tem pessoas que pegam o termo santificação e ele vai lá para a maneira de vestir, para a maneira do cabelo, da barba. Tem pessoas que vai para a maquiagem, vai para o brinco, vai para uma série de coisas. A pessoa leva, mas na Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não diz que... A Bíblia não fala que servir a Deus são através de usos e costumes, né? Eu não sei se Jesus estivesse nos dias de hoje, como que ele se vestiria? Mas num calor desse danado, se ele vivesse num país como o nosso, um país tropical, onde está quente, está frio, está tudo
provavelmente você ia encontrar Jesus de bermuda aí, né, e de camiseta. Ou até só com calção de banho, né? Ah, pastor, será que eu encontraria Jesus assim? Sim. Porque usos e costumes vai de época, vai de clima, vai de tempo, vai de nação em nação, vai de povos em povos. E isso a gente não aplica, porque senão você não salva ninguém. Como é que você vai salvar alguém pela vestimenta que ele veste ou pela... Então não é. Mas vamos voltar aqui o assunto da graça, que não é de graça, e que nós pagamos esse preço, e voltar para o assunto da santificação, que tem muitas pessoas que acham que santificação você tem que ficar numa redoma. E não é assim. Se você fosse falar de santificação para o rei Davi, você ia se decepcionar, porque Davi não tinha nada de santificação nele. No termo que as pessoas dizem, porém Davi era santo em algumas horas e alguns tempos da vida dele. Pastor, o que é ser santo? Santo, pessoal, se você for procurar no dicionário bíblico e algumas traduções, você vai encontrar que santificação é separação. Ser santo é ser separado. Separado de quê? Separado do mundo. A pessoa que se santifica, que é santificado, ele é separado do mundo. Ele é separado das drogas, do cigarro, da bebida, do álcool. Ele é separado dos programas de televisão, dos filmes, das coisas que denigram a imagem. Ele é separado de tudo aquilo que é contra Deus. Tudo aquilo que é o contrário e que Deus não aprovaria, você sabe logo que você está num ambiente, num lugar onde Deus não aprova, se chama santificação. Na verdade, santificação, o termo mais exato, mais resumido, é uma pessoa que se separa de tudo e de todos, e muitas vezes até dos alimentos, para servir a Deus. Servir a Deus. Tem uma passagem que eu gosto muito, não está na nossa Bíblia, está lá, acho que no livro de Tomé, né? Que no livro de Tomé, que é um livro apócrifos, que foi tirado da Bíblia, né? Você não vai encontrar ele em algum lugar, a não ser no grego. Ele fala que se o homem não jejuardes do mundo, se o homem não jejuardes do mundo, de maneira nenhuma encontrareis o reino de Deus. Ah, mas jejuar do mundo, ele não está falando de jejum de comida, de bebida, não, ele está falando de jejuar do mundo, quer dizer, se ele não se separar do mundo, se não largar o mundo seguindo o curso do mundo, e não atentar para as coisas de Deus, e buscar a Deus, isso é santificação, isso é separação. Então a Bíblia diz que ele consegue discernir o reino de Deus, viver o reino de Deus. O reino de Deus se manifesta para ele, o reino de Deus é apresentado a ele. E ele diz que até o Pai, a pessoa tem a possibilidade de ter um encontro com Deus quando você jejuma do mundo. Quando você deixa o mundo, as suas concupiscências, os seus vícios, o seu desespero, né? Porque o mundo é gritante em todos os aspectos. E você se apega a Deus e você sempre está buscando a face do Senhor, Deus se manifesta a você. Mas, então agora você sabendo já o que é separação, o que é santificação, o que é separação, eu santifiquei a minha vida há alguns anos, muitos anos atrás, quando eu me separei de todo mundo, de todas as coisas, para servir a Deus. E acho que já vai para 30 anos por aí que eu sirvo a Deus. O meu serviço para com Deus, ele é diário, ele é semanal, ele é mensal, ele é anual, sempre estou servindo a Deus, com toda a minha vida, em oferta. E é isso que é o preço que você paga pela graça de Deus. A graça de Deus, que não é de graça, é pago com esses valores, quando você deixa de fazer a sua vontade e você se isola de tudo para você fazer a vontade do Pai. Quantas vezes eu não gostaria de estar na praia, tomando um banho naquela linda praia, né? Tomando um belo suco gostoso na beira da praia, chupando um sorvete ali, depois dando uns belos do mergulho na praia. Porém, eu não faço isso porque Deus me chamou para fazer um trabalho e eu prefiro servir a Deus. Sim. Quantas vezes a minha casa está bem organizada, tem um belo banquete, e eu poderia ficar na minha casa e desfrutar de tudo isso, e Deus diz, levanta e vai, porque você tem uma reunião, você tem algo a fazer para mim, e eu vou. Então, existem preços que você paga por esta graça que as pessoas imaginam que é de graça.
Então, quando você está disposto a pagar o preço pela graça que não é de graça, então o reino de Deus vem até você, se manifesta. E se manifesta de uma forma abundante, de uma forma poderosa, né? Porque o pecado é eliminado a partir do momento que você passa a estar a serviço de Deus. A unção do Espírito Santo, a unção de Deus que muitos não conhecem, muitos acham que é porque você sobe o morro, você desce o morro, você faz vigília no morro, não é nada disso. A unção do Espírito Santo, ela vem sobre a vida de qualquer pessoa. Qualquer um que se render aos pés do Senhor Jesus e se colocar à disposição dele. E como ele disse, vai de casa em casa, de aldeia em aldeia, vai até os confins do mundo, pregando o evangelho, curando os enfermos, salvando os que estão abatidos, né? A unção de Deus vem sobre você, o dom do Espírito Santo é derramado sobre você. Deus vem ter uma vida com você, Ele faz uma junção com você, Ele faz uma fundição, vocês se fundem um ao outro, a tal ponto do diabo não saber quem é você e quem é Jesus. E por que o faz assim? Porque você está a serviço dele. Você é embaixador por Cristo na face da terra, nos quatro cantos. Então todos os seres que vivem sobre a terra são obrigados a te respeitar. E deve continência a você, porque você está a serviço do maior ser. Você está a serviço de Deus. E é isso que as pessoas não entendem. Então, nesta manhã, medita nisso. Eu estou gravando esse áudio, né? E peço que você que é cristão, se você não é, nada impede você de aceitar Jesus neste momento, né? E aceitar essa graça que não é de graça e falar, pai, eu vou pagar o preço para servir a Deus. A partir de hoje, eu serei um autêntico filho de Deus. Então, você que quiser aceitar Jesus aonde você estiver, põe a mão no coração e feche os olhos e ore comigo. Ore comigo aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É só isso. E Deus vai entrar na sua vida, você vai ver que muitas coisas vão mudar. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, essa pessoa que neste momento provavelmente está aceitando o Senhor Jesus como eu. Eu aceito o Senhor Jesus todos os dias, antes de deitar e ao levantar. Eu aceito o Senhor como meu Salvador, meu protetor, meu ajudador, meu Cristo, o grande amor da minha vida. Que essa pessoa, meu Pai, nesta manhã também, coloque a mão sobre o coração e também ore comigo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E que ela venha procurar, meu Pai, um lugar para poder servi-lo, para que a graça do Senhor possa ou venha abundar sobre a vida dela, sobre a família, os filhos, o lar, o casamento, trazendo paz, meu Deus, trazendo prosperidade, trazendo saúde, trazendo a alegria de viver, meu Pai. Que a graça do Senhor alcance esta pessoa nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Eu abençoo todos os que nesta manhã estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador e estão dispostos a pagar um preço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu amigo, que Deus escreva o teu nome no livro da vida e que você agora seja, a partir de hoje, um cristão, um autêntico cristão, não um religioso, um cristão, em nome de Jesus, amém? Bom, quero pedir para vocês que, se você gostou desse áudio, você dê um like aí, dê um joinha, coloque um gostei ou não gostei. Você tem o direito de também clicar lá e dizer não gostei. E se você gostou, se inscreva, comente, porque isso é bom. Este canal está a serviço do Senhor Jesus, somente a serviço do Senhor Jesus. E a gente não ganha nada com isso, graças a Deus. Mas você que dá um like, você que dá um gostei ou não gostei, e você se inscreve no canal e às vezes você até comenta, o YouTube acha que é um serviço prestado à sociedade, ele envia para mais outras pessoas, ele começa a recomendar as nossas mensagens e espalhar por todo mundo. Então, o preço que você paga por isso, se você gostou, é só isso. Um abraço a todos e Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Tem muitas pessoas que ouvem a mensagem, mas não clica gostei ou não gostei, e aí, poxa, e nem se inscreve no canal. Quando a pessoa não faz isso, ela deixa de divulgar o nosso trabalho, amém?